Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Técnico Glauber Caldas está por aqui, vai nos atender, ainda bem, né? Porque a primeira informação que ninguém ia falar, sua análise da derrota e eliminação, Glauber. Não fizemos um bom jogo. No primeiro tempo, ainda um pouco lá e cá, né? Apesar de a gente não ter conseguido as finalizações. O segundo a gente propôs um pouquinho mais, conseguimos chegar um pouquinho mais, mas aí demos o contra-ataque, tomamos o gol no contra-ataque. Daí, na verdade, a verdade é que a gente jogou no máximo 20 minutos, e os últimos 20 minutos eles resolveram competir. Faltou competitividade, ainda precisamos avaliar o que aconteceu, mas como líder do processo eu sou responsável, a gente assume a responsabilidade e jamais, se alguém falou que eu não ia falar, não me consultou. Eu jamais deixaria de prestar, de assumir e estar aqui. Nunca fugi da raia, não é agora que eu vou começar, depois de velho, né? Quando eu era novo eu não fugia, agora que eu tô ficando velho, jamais. Mas parabéns ao Operário, competiu, foi mais intenso que a gente, fez por merecer. Pena que não tinha mais uns 5 minutinhos ali, talvez desse tempo, mas resultado justo. Jamais vou ir contra a realidade. Glauber, vou falar um pouquinho do jogo. Quando a Portuguesa venceu 4-1 e teve o tempo livre, a gente achou que não só fisicamente e também a recuperação médica dos jogadores, que o time teria outras ideias. E os dois jogos mostrou uma bola aérea muito forte, 3 gols, uma salva em cima da linha. Não faltou mais jogo terrestre? Cara, faltou, só que assim, é um jogo de campo. Por mais o gramado melhorou. Mas, cara, é só você ver o tanto que domina a bola por dentro, a bola sobe, tem que dar 3, 4 toques na bola, e aí a gente não consegue girar. Então, assim, eu acho que não é falta de ideia, é falta de primeiro, uma arbitragem que entenda que um campo ruim tem mais choque. O jogador leve é falta, goste ou não. E assim, tô falando isso sem botar na conta da arbitragem, hoje de jeito nenhum. Mas a gente tentou jogar por dentro, chega um momento que não dá. Na toa que chegamos o gol aí pela bola aérea, mas realmente o campo dificulta bastante, mas também não é desculpa, né? O Operário, a gente não vai mudar a ideia de propor o jogo, a gente propõe jogo, corre contra-ataque. Eles foram felizes no contra-ataque, foram felizes na batida da bola parada ali e foram competentes, foram merecidos, entendeu? Então eu não acho que não é uma questão de involução, fisicamente tá ok, taticamente a gente tenta, a gente continua tentando, vai continuar tentando, mas tomara que para a temporada que vem essas promessas aí de colocar um gramado de verdade aqui vai ajudar não só o Pantanal, mas o Operário, todo mundo que vier aqui. Eu acho que a gente tem que também olhar para o bem do futebol, não dá para ter jogo aqui. Todo esforço aí, parabéns, melhorou, ajudou bastante, a gente se adaptou, é a primeira derrota nossa no ano aqui, né, no Moreninho, então a gente também soube se adaptar. Talvez o jogo aéreo também é um pouco dessa adaptação. Mas se a gente está falando em evolução do futebol, para o próprio Operário, que vai ser nosso representante aí, pelo menos na Copa do Brasil, tem que trocar o gramado aqui, fazer um investimento. Nós precisamos ter uma casa para os clubes de Campo Grande, senão a gente vai falar em evolução, e não vai evoluir, né? O palco, o produto do futebol tem que melhorar e passa por isso. Então é só um pedido, porque senão a gente nunca vai ver jogo por dentro. O Operário não jogou por dentro, nós tentamos jogar por dentro. Não vai ter nunca, vai ser sempre jogo ou de contra-ataque, que aí você tem um campo maior para percorrer e aí os desvios melhoram, ou um jogo de primeira e segunda bola, ou um jogo de mais físico, né? Eu acho que a gente vai deixar esse jogo mais físico o dia que a gente conseguir ter um gramado melhor. Professor, a Portuguesa teve mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo. As 3 substituições que surtiram efeitos no segundo tempo do último jogo no domingo, não surtiram esse efeito que o senhor esperava para esse jogo de hoje? O primeiro tempo ele é mais truncado, né? Então assim, eu tirei um pouco o nível de força, tirei um pouco a altura para tentar jogar. E assim, a gente conseguiu chegar no último terço, mas não conseguiu a finalização, porque o time do Operário é um time muito físico, um time muito forte, um time que, eu volto a falar, jogar contra time físico, se a arbitragem não entender o que é falta e o que não é falta, eu tenho uma dúvida ali na questão do lance do Tizil. Ele era o último homem, o Tizil ia dominar a bola em direção ao gol, parou no meio do caminho, deu um amarelo, acho pouco, mas não é reclamação. Eu acho que foi uma escolha, a gente treinou isso, deixar o time mais rápido, giramos, achamos espaço, mas não conseguimos finalizar. E aí
quando o Operário fez o resultado, ele acabou se recuando aqui, a gente, por incrível que pareça, fechado, a gente conseguiu achar um pouquinho mais de espaço. O Alisson fez uma boa defesa, fizemos os lances de cabeça, mas foram escolhas, né? E aí, se tivesse dado certo, o treinador é bom. Como não deu, a gente assume as críticas. Falando desse lance do Tizil com o Tico, né? Que o Tico toma o cartão amarelo. Vamos falar então da arbitragem. A arbitragem hoje foi o que se esperava? Influenciou no resultado do jogo ou não? É difícil, não teve lances capitais como aconteceu no último lance, então eu não posso, eu vou ser muito leviano e falar um negócio desse, mas eu falo, ou nós vamos jogar futebol, onde é falta, ou assim, esse ano eu já tive que subir a altura do meu time, que vem pelo jeito eu vou ter que subir a força do meu time, eu vou ter que ter nego que segura, vai ter que segurar porrada e jogadas de tranco do que você ter assim, aí todo mundo elogia o Robinho, o Robinho é bom, o Robinho é leve, o Robinho é plástico, é dinâmico, mas o lateral que estava em cima dele era para ter tomado amarelo há muito tempo, foram 3 faltas seguidas, picota o jogo, assim como o campo, apesar da arbitragem não ter influenciado hoje, isso também tem que evoluir, cara. Que jogo que a gente quer, entendeu? Então, assim, eu não vou abrir mão de talentos como característica do Robinho e do Tizil, principalmente no último terço, mas eles precisam de proteção. Não adianta nada a gente falar que o Neymar lá no altíssimo nível precisa ser protegido e aqui no baixo nível a gente achar normal um jogo de força e truculência. Senão ninguém vai jogar por dentro. Vai ser bola longa, vai ser jogo de contra-ataque, então é uma escolha que tem que ser feita. Mas não influenciou na partida de hoje, não. Glauber, para encerrar, até que ponto o extracampo atrapalhou o trabalho durante a semana com tanta polêmica fora de campo? Não, acredito que não atrapalhou, não. Não acho que tenha atrapalhado, não acho que isso aí... Na verdade, a gente só queria o correto, cara. Eu postei lá, eu passei isso no Marília. Nós tivemos 2 jogos seguidos que a arbitragem cometeu erros, a federação simplesmente assumiu, vamos conversar, reciclar, acabou, é só isso que a gente pede. A ideia nem era ter polêmica, era simplesmente se posicionar, porque assim, nós estamos tentando ser profissional, a gente está no primeiro ciclo aí, uma estrutura melhor, de um time melhor, não deu resultado, tudo bem, mas existe uma visão ali do clube, isso é o Glauber estando aqui ou o Glauber não estando aqui, isso é uma decisão que agora pouco importa, né? Isso é coisa para a temporada que vem, isso é coisa para talvez julho, agosto decidir se eu vou continuar ou não, agora a gente vai mexer em relação à base, em relação à estruturação, em relação à CT, o projeto continua comigo ou sem a minha presença. Mas a gente precisa discutir profissionalismo. Eu tenho algumas coisas que me incomodam, algumas posturas onde a ética é jogada de lado. Não pode ter gente muito próxima a cargo diretivo em um clube. Não pode ter um clube que fica dentro de uma estrutura onde existe ligação com as entidades. Então tem coisa que ou nós vamos ser profissional ou não vamos ser profissional. É uma escolha que tem que ser feita, que seja feita logo, mas não tem nada a ver com o resultado. Apenas devaneios aí profissionais de quem teve a oportunidade de estar em bons centros. Volto a falar, na 3ª divisão de São Paulo, a gente tem a federação se posicionando e aqui não aconteceu isso. A respeito da profissionalização que você citou, se refere ao futebol sul-mato-grossense ou a Pantanal SAF? Não, Pantanal SAF ela é toda profissional. Nós temos um preparador físico de carreira, nós temos com modéstia à parte também tem uma carreira construída, nós temos uma estrutura que está muito acima do que a gente teve ano passado e te garanto que independente do que aconteceu hoje, a estrutura vai ser melhorada para o ano que vem. Isso é para o futebol geral, isso tem que ser dentro do meu adversário, isso tem que ser dentro da federação. Não adianta, gente. Futebol futebol é dinheiro, futebol é investimento. Futebol é gente que estudou, se capacitou e tem experiência para fazer. Isso é desde a confecção de tabela, regulamento, a logística de jogo, a logística de hotel. A gente não pode ter a situação que a gente teve, por exemplo, em Costa Rica, de chegar lá e almoçar num restaurante que você tem que pegar fila junto com a população, entendeu? Ou o produto vai ser bem tratado ou não existe produto. Então, mas é um processo, cara. Eu entendo que é um processo. Chega um momento que é algo que eu até já falei várias vezes. Eu posso me preocupar com o meu jardim.
E o Jardim do Pantanal, mesmo com a derrota, mesmo tendo saído, ele está sendo bem tratado, vai continuar sendo bem tratado, porque existe um projeto ali por trás, né? A gente teve o aspecto positivo de aprovar 3 projetos agora na lei de incentivo, é onde a gente vai trabalhar demais agora, então você começa a ter horizontes aí para você ter crianças sendo bem tratadas, bem estimuladas, com estrutura de alimentação, com estrutura de fisioterapia, algo parar desse negócio de juntar um monte de menino dentro de uma casa, correr risco de acontecer algum problema. E para isso nós vamos ter que ir atrás de treinadores com licença B, treinadores que tenham experiência. Eu torço para a gente encontrar esses treinadores aqui, porque, cara, eu sou sul-mato-grossense, mas eu não posso pegar na mão de ninguém para levar para a federação para estudar, para levar para a CBF para estudar. Nós vamos precisar de preparador físico, nós vamos precisar de treinadores, nós vamos precisar... eu posso falar do Adriano, que está comigo, que vai fazer o curso da CBF, que tá no caminho aí de se capacitar. Essa temporada para ele foi um aprendizado, me ajudou demais. Hoje ele sempre foi, mesmo quando era jogador a gente tinha uma proximidade, agora a gente pode ser amigo de verdade, né? E me ajudou demais. Ele é um cara que a gente está pegando pegamos na planta, como fala, e vamos capacitar ele, mas não pode ser só o Pantanal, né? A gente tem que olhar um sub-13, ter profissionais capacitados para trabalhar aquela categoria. Você precisa ter estrutura de alimentação, não dá para essa história de ficar viajando em van, correndo risco. Cara, eu sou pai, então depois que meu filho nasceu, a minha visão, mesmo tendo sido coordenador de base antes e depois, minha visão mudou. Hoje o meu filho meu filho hoje é aspirante a atleta, joga aí no sub-9 do Pelezinho, e eu não vou deixar meu filho sair para qualquer lugar, né? Então eu não quero que o meu estado seja o lugar onde ninguém queira ir, porque você tem muito talento aqui, muito, eu falo. Nós estamos com 4 meninos ali no profissional da idade de sub-18, 17, 18, 19, 20, que nós já vamos fazer negócio. Só pelo fato de estar trabalhando no profissional, tem sondagem aí de Vila Nova, tem sondagem de Atlético de Minas, tem outras coisas. São meninos que, o Eduardo entrou um pouquinho, tem meninos que nem entraram. É negócio. Se a gente tem talento aqui, tomara que o Operário faça isso, tomara que o comercial se estruture. Nós queremos que todo mundo, não tem soberba nenhuma, a gente não se acha melhor que ninguém, a gente só tem um projeto muito claro que o clube vai seguir, seja com o Glauber como treinador ou não. Eu sei que você está de cabeça quente, não é fácil uma eliminação, mas senti que você pode repensar a continuidade sua. Obviamente deve ter proposta também, porque você é um técnico que já trabalhou fora daqui. Queria que você falasse sobre isso e também sobre o Jean. Na avaliação nossa, ele errou tudo que podia hoje, e quando o time precisou dele, ele não conseguiu agregar com a experiência, com calma, e você acabou sacando ele de campo. Foi uma escolha. Poderia até ter tirado antes, mas eu achei que o jogo estava encaixado. E tem algumas situações assim, você arriscar de uma maneira e desencaixar defensivo, poderia tomar 2, 3. Então, hoje não era o jogo para isso. Então, na hora de tirar, a gente estruturou ali, colocou o Alisson, mas realmente ele não foi o melhor jogo dele, não foi o que ele mostrou no treinamento, mas foi importante em outras situações, foi importante fora de campo. E agora tem que definir o segundo semestre dele, porque ele deve continuar com a gente aqui. E sobre a minha continuidade, cara, é um clube como qualquer outro, né? Aqui no estado, por mais que seja SAF, eu tenho abertura, tenho tido alguma sondagem sim, a campanha foi realmente muito boa. Não posso negar que existe essa possibilidade. Gostaria de ficar, porque é um projeto que eu acredito muito, mas isso tem que ser conversado, né? Não eu tenho família, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Ficar aqui também é um projeto de vida, mas o projeto de vida tem que continuar alinhado. Até hoje está 100% alinhado. Agora, derrotas mudam, né? E aí pode ser que hoje não entendam que eu possa ser útil como treinador. E também pode aparecer uma situação, como apareceu ano passado, situação de Série B que eu não aceitei e continuei a seguir. É tudo conversado, é claro, tá todo mundo de cabeça quente, não adianta terminar nada, é lógico, para nós é triste, não adianta, não tem como negar, né, cara, a gente investiu a vida aqui, né, eu como profissional trabalhei, talvez acho que eu nunca trabalhei tanto como nessa temporada, e morremos no terceiro colocado ainda, né. Mas entre os 4 é importante que o clube todo ano chega nas semifinais. Isso não é tão simples para um clube novo, mas a história tem que seguir, como eu falei. O foco agora, na verdade, é a base, né?
A gente tem um projeto grande na mão que a gente precisa organizar. Essa organização está na minha mão, independente de eu sair ou não. Isso pode ser feito à distância, mas tem bastante trabalho. Por incrível que pareça, a gente vai descansar hoje, vai descansar amanhã, e segunda tem que tocar o projeto de lei de incentivo, porque é um canhão que a gente está na mão aí. E acho que, assim como a gente chegar na final poderia mudar muita coisa aí em relação ao profissional, nós temos a nossa base, que também vai poder mudar bastante coisa aqui no nível estadual. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.